é uma forma que nós conseguimos fazer para contar dentro desta base de dados todos os domínios que eu tenho de Sheets Easy, excluindo os outros domínios e as células em branco. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender mais algumas funções, além do básico, dentro desta planilha, nesta série que nós estamos fazendo de 30 dias, aprendendo algumas funções e algumas dinâmicas. Eu estou com uma planilha com uma base de dados onde eu tenho nome, e-mail e valor. E utilizando estas funções de contagem, nós conseguimos utilizar algumas dinâmicas dentro desta base de dados. Seria melhor você utilizar em uma base extensa, porque iria automatizar mais este processo que nós iremos fazer. Mas estou com uma base de dados pequena para exemplificar para vocês. Aqui eu tenho 11 linhas, tirando o cabeçalho, então eu tenho 10 entradas dentro desta base de dados. E vamos utilizar estas funções de contagens para nós verificarmos aqui algumas dinâmicas. Primeira coisa que eu quero fazer é verificar a quantidade de entradas que eu tenho dentro desta base de dados. Aqui, como é pequena, seria mais fácil eu contar. Tem 11 linhas aqui, tirando o cabeçalho, então são 10 entradas. Mas se você tivesse uma base de dados extensa e dependendo da dinâmica, da estrutura da sua planilha, você poderia utilizar esta função para automatizar esses processos. Primeira coisa que vamos fazer, verificar a quantidade de entradas. Vou colocar quantidade de entradas. Na quantidade de entradas é bem simples. Eu posso verificar texto, eu posso verificar valor ou verificar tudo que eu tenho de entrada. Para isso, eu vou utilizar igual cont valores. A função cont valores, lembrando, caso não apareça aqui sua sintaxe, você pode clicar aqui no ponto de interrogação que vai lhe mostrar. Basta eu selecionar a área que eu desejo. Para expandir, basta clicar aqui na setinha e vai lhe mostrar. Ela retorna a quantidade de valores em um conjunto de dados. Basta eu selecionar a área que eu desejo. Neste caso, seleciono aqui a coluna A, mas eu tenho o meu cabeçalho aqui em cima, então vamos excluir esse cabeçalho. Vamos iniciar a partir da linha 2. Coloco aqui de A2 até A, pegando até o final, apesar desta planilha estar somente até a linha 20, mas pode ter mais linhas sem problemas. Ela só vai contar a quantidade de valores que eu tenho, excluindo as linhas vazias. Coloco de A2 até o final, fecho aqui os parênteses, dou um Enter, veja que retornou o número 10. Para contar a quantidade de entradas, basta utilizar a função cont valores. Agora, digamos que eu quero verificar a quantidade de valores vazio que eu tenho dentro desta base. Aqui eu tenho alguns nomes e esses colaboradores teriam que inserir o e-mail aqui dentro desta planilha para nós fazermos alguma dinâmica. Mas alguns não colocaram esse e-mail. Então eu posso contar a quantidade faltante de e-mails que eu tenho dentro desta base. Para isso, vamos utilizar outra função. Eu só vou colocar quantidade faltante. Na quantidade faltante, vamos utilizar uma função que já faz esta contagem. Coloco igual cont. Veja que já tem aqui contar vazio. Igual ali a outra função que nós utilizamos, a cont valores, eu posso apenas selecionar a área que eu desejo. E ela vai retornar o número de valores vazios em uma lista de valores em intervalos. Vai verificar toda essa coluna, todas as células que estiverem vazias, ela vai contar e vai retornar este número para mim. Basta eu selecionar, então, a coluna B, mas aqui eu quero selecionar somente a área que eu vou fazer essa verificação, que é de B2 até B11. Vamos selecionar aqui dentro B2 até B11. Dou um Enter e veja que já retornou o número 3. São 3 e-mails faltantes dentro desta base. E aqui, como eu já sei como contar a quantidade total e como verificar a quantidade de células que eu tenho vazia
dentro de uma área, eu posso apenas subtrair esses valores para ver a quantidade que foi preenchida e também verificar a quantidade que não foi preenchida. Posso fazer esta dinâmica. Aqui faltante eu já tenho, mas para verificar a quantidade que eu tenho de e-mail, eu poderia utilizar este conte valores aqui na coluna B. Coloco a coluna B, dou Enter e veja que ele trouxe o 7 e o 3. Quantidade vazia aqui são 3 e a quantidade que eu tenho de entradas são 7. Então posso fazer destas duas dinâmicas. Também eu poderia retornar os nomes aqui sem problemas, mas vamos utilizar outra dinâmica. Digamos que nesta base de dados aqui eu gostaria de ver o domínio que existe aqui dentro. Para eu verificar o domínio, a quantidade de domínio, eu quero ver aqui todos os e-mails que são do domínio SheetsEasy. Posso pegar aqui este domínio, que é SheetsEasy. Eu quero verificar todos que são deste domínio aqui. Para isso, nós podemos utilizar a função cont_c, que ela vai fazer esta dinâmica. Coloco igual cont.c, A função cont.c, ela precisa do intervalo e do critério que eu quero utilizar dentro desse intervalo, para daí sim fazer esta contagem. Caso queira expandir para aprender mais, ele já diz aqui num exemplo como que eu consigo fazer. Igual que ele está pegando na área da coluna A, todos os valores que são maiores do que 20. Também poderíamos fazer esta dinâmica dentro dessa planilha. Mas vamos primeiro verificar, dentro desta base, todos os domínios que são da SheetsEasy. Todos os e-mails que eu tenho da SheetsEasy. O intervalo vai ser esta área aqui, ponto e vírgula. E para eu verificar o domínio, eu quero verificar o domínio SheetsEasy ali dentro e contar quantos existem deste domínio. Para isso eu vou colocar aspas duplas. Eu tenho que colocar o valor que eu quero pesquisar, que é SheetsEasy. Se eu fechar aspas duplas e dar um Enter, veja que ele não está retornando, porque esta comparação, esta validação que ele faz, ele vai pegar somente os valores exatos. Se eu pegasse aqui, o valor maicon@sheetseasy.com.br e colocar aqui dentro de aspas duplas, veja que ele me retorna o número 1. E se eu tivesse outro valor desse, iria me retornar o número 2. Mas este não é o caso. Eu quero verificar somente o que for SheetsEasy, que eu tenho várias entradas aqui dentro. Vou retornar aqui para SheetsEasy e nós podemos utilizar um coringa aqui, que ele vai excluir tudo que tiver na frente, tudo que tiver atrás, e se tiver esse texto ali no meio, ele vai contar para mim. Para isso, basta eu colocar asterisco aqui na frente, asterisco aqui atrás. Aqui eu abri aspas duplas, asterisco, o texto que eu desejo, fecho com asterisco e aspas duplas. Agora, eu dando Enter, ele já vai pegar, já vai contar a quantidade de e-mails que eu tenho deste domínio de SheetsEasy. Bem simples aí, e se eu tivesse uma base de dados extensa, eu conseguiria fazer essa contagem melhor. Aqui outra coisa que nós também podemos utilizar, eu vou contar domínios. Só recapitulando aqui, em contar domínios é uma forma que nós conseguimos fazer para contar dentro desta base de dados todos os domínios que eu tenho de SheetsEasy, excluindo os outros domínios e as células em branco. E agora outra forma que eu conseguiria fazer é contar valor maior ou menor. Para contar aqui valor maior ou menor, igual tinha já no exemplo da função, eu posso utilizar a função cont.c. Também tenho a função cont.c, que é basicamente aí igual à função cont_c, só que eu posso utilizar mais de um critério. Aqui na cont.c, eu vou pegar este intervalo de número, ponto e vírgula,
E digamos que dentro desse intervalo, eu só quero contar quantos valores dentro desse intervalo passa de 250. Posso colocar aspas duplas, maior, posso colocar maior ou igual também, maior ou igual, se for igual a 250 ou maior do que 250, ele vai contar. Maior ou igual 250, fecho aspas duplas, dou um Enter e ele trouxe o número 5. Aqui eu tenho dois valores maior que 250, aqui mais um, aqui também e aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ele retornou o número 5. Eu tenho 5 valores maiores do que o valor 250. E para menor ou maior, menor ou igual também, basta eu colocar o símbolo aqui dentro. Se eu quero verificar quais os valores que são menores do que 250, basta eu colocar o valor de menor ou igual, ele já vai fazer essa contagem. Tenho 5 valores menores do que 250. Algumas funções aí que nós conseguimos utilizar, além do básico que nós já aprendemos em outras videoaulas, para nós contar a quantidade de entradas, a quantidade faltante, e principalmente aqui para nós contarmos a quantidade de domínios. Então, posso pesquisar dentro desta base de dados um determinado texto que pode estar no meio de um texto mais extenso, igual aqui nós temos o e-mail, e verificar somente a quantidade que eu tenho de determinado domínio. Se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou algum complemento para nós adicionarmos em outras videoaulas, deixa aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado para você dominar esta ferramenta. Nós nos vemos nestas videoaulas. No mais, eu lhe desejo muito sucesso em sua planilha e na vida.